Olá pessoal, aqui é o professor Ronaldo no canal do YouTube do professor Ronaldo. Aula de História. Vamos falar sobre a situação de aprendizagem 3, a Revolução Industrial Inglesa. Por volta do final do século XVII, no século XVIII ali, mais precisamente no século XVIII, quando os tecelões, tinham suas tecelagens nas suas casas, ficavam todo mundo em 4, 5, 6 cômodos, produzindo ali. As pessoas que trabalhavam para o mestre, porque o dono do têxtil era chamado de mestre, as pessoas, os funcionários viviam com ele, dormiam na mesma casa, comiam da mesma refeição, comia na mesma mesa, tomava café, tinha tudo, ainda tinha uma gorjetinha, para não falar um pouco que era um trabalho meio escravo também, não tinha direito nenhum, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, então não tinha muito o que fazer. Mas enfim, com a chegada da industrialização, dessa revolução inglesa aí, começou a surgir as máquinas, Quando começa a surgir as máquinas, a população já fica meio indignada, porque elas têm consciência naquele momento que vão perder o emprego. E realmente muitas delas perderam o emprego mesmo, porque a mão de obra, antes era manufatura, o artesanal, depois começa a ser industrializada, não é mais uma pessoa que fabrica totalmente. Tem relatos que um par de calçado para ser produzido na época demorava por artesão em torno de 18 horas, e hoje nós sabemos aí que depois da industrialização um par de calçado pode vir a ficar em 20 minutos pronto, ou um pouco mais, mas fica, quem trabalha no setor tem esse conhecimento, é bem rápido de produzir um par de calçado hoje. Bom, enfim, lá no século XVIII as pessoas já tinham medo de perder o emprego, Nós estamos com a industrialização, a chegada dessa revolução, um monte de máquinas chegando, grandes barracões, grandes estruturas fazendo, pessoas saindo das casas do mestre, alugando casa, fabricando casa. Só que essas pessoas começaram a passar necessidade, passar fome, que não tinha mais o que fazer. O salário que eles ganhavam não era o suficiente para uma família viver. Aí eles começaram a ter uma paralisação, a cobrar os grandes mestres, que já eram os grandes capitalistas, os grandes que investiam um bom capital. Começaram a falar, mas nós pagamos, Mas pagamos o quê? Mas não pagamos o suficiente para aquelas famílias viver tranquilamente, Pelo menos ter um pão de cada dia. Enfim, aí ao longo disso eles foram acertando tudo, as pessoas começaram a viver. Foi chegando, deveria chegar a máquina a vapor, tudo isso daí. Mas pulando do século XVIII para o século XXI, nós olhamos também que no século XXI muitas pessoas ficaram desempregadas. E ainda mais no final do século XX, Como aqui no Brasil, no final do século XX, muitas famílias viviam na zona rural, Em torno aí, vamos colocar em torno aí mais ou menos de 70% na zona rural, 30% na zona urbana, E após isso daí é invertido os papéis, 70% na parte urbana e 30% na parte rural. Bom, por que houve isso daí? Porque começou a chegar maquinário, Grandes máquinas, faziam uma máquina que trabalha de 100, 200 homens, Então, nós sabemos que o Brasil é um grande produtor de grãos, mas também foi, ao longo do tempo, foi tirando os empregos, mais vem surgindo outros empregos, que nem nós estávamos conversando, falando, então, o telemarketing é uma profissão nova no Brasil, mas também já é uma profissão que já está ficando defasada já também. Talvez daqui mais uns 5, 10 anos já não tem mais essa profissão, E uma das profissões também, não é só essa não, muitas outras vão acabar, mas vai surgir outras profissões também. Mas uma dessas é os grandes mercados, os hipermercados, que tem às vezes na nossa cidade, tem um mercado que tem aqui 4 caixas
e uma única operadora para ficar orientando os clientes a passar ali o cartão, tudo, né? Então, você vê que isso foi, ao longo do tempo, vai sendo tirado. Como nos mercados tirou os pacoteiros. Hoje é raro você ver um mercado que tem pacoteiro. Às vezes tem uma compra grande, a moça lá do caixa tem que fazer os dois trabalhos e ganha um único salário. Então, essa revolução que teve na inglesa, mas também a tecnologia vai sofisticando, vai tirando emprego das pessoas, né? Então, pessoal, quanto mais tecnologia, menos emprego, menos mão de obra. Mão de obra hoje nós sabemos que não podemos falar que é uma mão de obra escrava, mas se nós olharmos nessa tese, é uma mão de obra escrava sim, porque nós não ganhamos o suficiente para dar um prato, uma refeição digna aos nossos familiares. Então nós temos que olhar bem essa revolução, sentar, questionar, analisar tudo em torno dela certinho, para nós podermos chegar a uma conclusão, tá? Então essa revolução na Inglaterra foi a pioneira, né, na Revolução Industrial, iniciada no século XVIII. Ok? Até mais então, pessoal. Dá uma curtida aí, canal do Professor Ronaldo.